Eu me chamo Cida Novaes, eu estou hoje na coordenação de recursos humanos da Secretaria e também atuo como uma ação voluntária junto ao programa CQH na coordenação do grupo de benchmark de pessoas. E a provocação que se coloca hoje é assim: será que, se nós desenvolvermos pessoas, nós reduzimos a rotatividade? Né? Eu acho que essa questão da rotatividade, talvez até mais do que o absenteísmo, é uma questão que impacta muito os nossos serviços. Né? Às vezes, nós rodamos porque fizemos um mau desenho dos processos de recrutamento e seleção, às vezes, nós temos rotatividade elevada porque o nosso processo não está bem desenhado e nós não conseguimos fazer uma adesão adequada do profissional, e às vezes nós temos essa rotatividade em decorrência de algum avanço tecnológico, ou eventualmente até do próprio mercado, né, que você tem aquele profissional extremamente formado e o mercado abre outros serviços e, de repente, esse profissional acaba saindo. Então, acho que essa é a nossa provocação, né, de tentar trabalhar essas questões, né, de rotatividade a partir dos subsistemas de recursos humanos, e um deles é a parte do desenvolvimento. E para trazer esse conteúdo para essa discussão dessa tarde, eu convidei duas técnicas. Uma é responsável pelo Observatório de Recursos Humanos da Secretaria, Camila Pejão, que vai falar um pouco conosco sobre indicadores, sobre dados, né, e como que essa rotatividade pode ser observada. E a outra técnica, também responsável pela área de capacitação da Secretaria de Estado da Saúde, que é a Andréa Cotati, hoje responsável pelo Centro de Formação de Recursos Humanos, que também vai falar sobre a experiência dela no desenvolvimento de pessoas, com grande enfoque na área de enfermagem, que é a formação dela de origem. Então, eu desejo que tenhamos uma excelente tarde. Acho que nós iniciamos aí por um conteúdo previamente organizado pela Camila. Lembrando que vocês estão convidados a participar por meio do nosso chat. Abram a câmera, abram o microfone, né? Pergunte. Nós temos aí, acho que são 20 minutos de exposição para cada palestrante e um horário aberto para perguntas. Não sei se o Dr. Milton gostaria de fazer alguma colocação no início da nossa abertura, e eu gostaria de agradecer a presença de todos vocês, principalmente o pessoal de Quiche, que eu fiquei sabendo que já está em tela. Saudade do pessoal de Guatemala, foi um projeto muito interessante, e fico muito feliz de ver a participação. Vamos lá, doutor Milton, por favor. Obrigado, Cida, mas não vamos perder tempo, não. Só queria desejar a todos, né, um bom proveito desse webinar, né, mais um webinar do grupo de benchmarking pessoas, né, como a Cida falou, são 10 anos, né, e aproveitar, então, para convidá-los, né, para o lançamento do livro dos 10 anos do benchmarking pessoas, que ocorrerá no dia 21, né, 21 de setembro. E no dia 21 de setembro é um dos dias do nosso congresso, né, o CQH 2023, e no dia 21, no período da tarde, então ele será presencial. Todos os outros períodos, todas as outras mesas serão virtuais, com exceção dessa última mesa, né, que então será presencial e, né, culminando, né, tendo ponto alto o lançamento do livro do grupo de benchmark pessoas, comemorando os 10 anos, né? Então, é um motivo de muita alegria, né? O lançamento do livro, mas muita alegria também por estar mais aqui participando de um webinar do grupo de gestão de pessoas, né? E acho que era isso, Cida. Muito obrigado, mas vamos ao conhecimento. Muito obrigado. Tá bom, obrigada, doutor Milton. Então, vamos lá, Márcia, começando aí com um vídeo do observatório. Muito obrigada. Boa tarde a todos, sejam bem-vindos. Primeiro, eu quero agradecer a Cida Novaes por ter me convidado para participar desse webinar. Agradeço também a Andréa por compartilhar essa tarde, esse espaço, para a gente poder conversar sobre rotatividade. Eu vou começar minha apresentação
através de uma descrição, uma autodescrição, né? Meu nome é Camila, eu sou uma mulher negra de 44 anos, tenho cabelo crespo, curto, sou mãe de 2 pré-adolescentes, eu uso um óculos, um fone de ouvido, eu estou num estúdio de transmissão, onde atrás de mim tem uma parede azul adesivada, né, com uma conexão em rede de pessoas, e um círculo um pouco mais azul, um pouco mais escuro, com a inscrição Coordenadoria de Recursos Humanos. Então, vamos lá. Eu sou gestora em saúde, tecnóloga em processos gerenciais. Hoje eu estou como diretora do Observatório de Recursos Humanos para o São Paulo, da Coordenadoria de Recursos Humanos, da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo. Eu trabalho na Secretaria da Saúde há 22 anos e há 1 ano e meio eu estou à frente do observatório, né? Eu também já trabalhei na área de comunicação científica e em outras áreas de gestão de pessoas, né? Além dessa área que eu me encontro agora no observatório. Falando do observatório, ele é uma área estratégica, ele está vinculado diretamente ao gabinete da Coordenadoria de Recursos Humanos, e ele tem as suas ações pautadas na política de gestão de pessoas desenvolvida aqui na Secretaria da Saúde. Nós fazemos análise de dados de recursos humanos e também trabalhamos, além da análise desses dados, né, do quadro pessoal, nós trabalhamos muito com parceria com outras instituições, pública, privada, do terceiro setor, que vivem para compartilhar das áreas de pessoal, né, do dia a dia do trabalho, quanto para assuntos estratégicos, um pouco mais estratégicos, que eu cito aqui a diversidade e inclusão, por exemplo. A cada 2 meses, nós publicamos boletins informativos, como esse que eu trouxe para vocês, com análise do quadro, né, de pessoal, e o objetivo desses boletins é apoiar os gestores para a tomada de decisão. Nos boletins do observatório, nós publicamos apontamentos sobre situações que precisam serem observadas, muitas vezes, com uma certa urgência. Por exemplo, aí, esse boletim número 21, ele foi publicado em janeiro, agora deste ano, e ele traz a prospecção de redução do quadro de pessoal da secretaria segundo a plano permanência. A plano permanência é um benefício que o servidor passa a receber assim que ele completa o tempo para aposentadoria. E aí eu convido todos a lerem essa publicação, que traz informações interessantes, quanto outras observações outros boletins, desculpa, do observatório, que estão disponíveis no site da CRH, o endereço é esse que eu deixei na tela para vocês. Tá? Então, vamos lá, vamos para a minha encomenda. Eu fui convidada aqui para a gente conversar sobre desenvolver pessoas de diminuir a rotatividade. Primeiro, eu vou começar trazendo para vocês a política de gestão de pessoas, nesse lugar aqui de onde eu falo, da Secretaria da Saúde, então eu vou me ater nos dados da Secretaria da Saúde, olhando um pouquinho para fora, é claro. A política de gestão de secretaria, ela pautada aqui na Coordenadoria de Recursos Humanos, ela é conceituada por 3 eixos, né? O primeiro eixo é o sistema de trabalho, que ele diz respeito à estrutura organizacional, à organização deste trabalho. E aí eu destaco aqui, eu trouxe uma imagem que eu destaco para vocês, que é a Agenda RH. A Agenda RH é uma reunião mensal coordenada pela Coordenadora de Recursos Humanos, né? E tem como convidados todos os gestores de RH da rede, que soma em torno de 80, entre 80 e 85 gestores, né? Que são gestores aí de recursos humanos entre hospitais, institutos de pesquisas, né? Departamentos regionais de saúde, então reúne toda a rede e além dos profissionais da área também de recursos humanos, né? Então, essa reunião reúne, em média, 200 profissionais para esclarecer dúvidas sobre esses processos de trabalho. Considerando ainda os processos de trabalho, hoje a CRH primordialmente trabalha com sistemas integrados para a realização dos diversos processos burocráticos aí do dia a dia, né, da área de pessoal. E o uso da tecnologia para a melhoria desses processos em gestão de pessoas tem sido uma constante na CRH, sendo que no período de 2 anos, o processo de cumprimento de ação judicial reduziu em 55,8% após a implantação desses sistemas. Então, o sistema de trabalho aqui na CRH é uma área bastante importante e tem sido constantemente inovada a partir de tecnologia, né? Já o segundo eixo, ele trata da capacitação e desenvolvimento dos profissionais da secretaria.
E aí, nesse eixo que fala de capacitação, de desenvolvimento e treinamento, eu trouxe como destaque, aí são os alunos do primeiro curso de especialização em gestão de pessoas em saúde, que formou gestores da SES, são todos gestores aqui da Secretaria, em especialistas em suas áreas de atuação, né? São gestores de pessoas em suas áreas de atuação. O terceiro já diz respeito ao bem-estar e satisfação das pessoas, que compõe o quadro aqui da Secretaria. Esse eixo, ele tem como objetivo o desenvolvimento de estratégias que visam olhar para a qualidade de vida e as condições de trabalho dos funcionários, né, que trabalham aqui na SES, os servidores que trabalham na Secretaria da Saúde. Aí eu destaquei uma ação bastante recente, foi organizada aqui pela Coordenadora de Recursos Humanos, em atenção ao Dia Internacional da Mulher, em parceria com uma instituição externa, o SENAC, para a valorização das mulheres. Aí é um projeto chamado Mulheres Diversas Conquistas Plurais, que busca valorizar a presença da mulher aqui na Secretaria, e aí com várias abordagens. E uma delas foi essa sessão de fotografia, que vai desdobrar numa mostra fotográfica um pouco mais para frente, aí no final do ano. Lembrando que aqui as mulheres na Secretaria compõem 71% do quadro de pessoal, somos maioria, a grande maioria. Então, eu reforço que todos os dados que eu trouxe aqui, eles estão citados lá na página do Observatório, no site da Serra. Indicadores. Para a efetividade dessa política, que eu acabei de dizer, trazer para vocês que nós trabalhamos aqui na Secretaria da Saúde, trabalhar com indicadores de recursos humanos é essencial. E o Observatório ele tem proposto a análise estratégica segundo indicadores, né? Indicadores aí pré-estabelecidos, para a gente conseguir trazer informações relevantes. O uso de indicadores demonstra que os resultados das ações de gestão de pessoas são instrumentos essenciais para atividades de monitoramento e avaliação, principalmente para a rotatividade, já que possibilita a elaboração de informações sobre o desempenho da organização. Trabalhar com indicadores contribui para a melhoria dos processos organizacionais, além de facilitar o planejamento e ainda permite uma análise comparativa do desempenho aqui, por exemplo, da Secretaria com outras instituições semelhantes, né, indicadores. Então, para indicadores de qualidade, é de suma importância a definição de fontes de dados confiáveis e a sistematização periódica desses dados. E aí, como fonte, eu trouxe para vocês, aqui na Secretaria, nós temos um dashboard de informações gerenciais, o DIG, é um painel de indicadores, né, que ele foi implementado em meados de 2020, para atender às demandas urgentes para enfrentamento da Covid-19. E, na ocasião, nós precisávamos muito de dados urgentes, rápido, uma resposta rápida, então a nossa área de tecnologia desenvolveu esse painel de informações aí de indicadores, onde a gente tem informações rápidas, né, e precisas, aqui na Secretaria. E aí, quem faz uso desse painel de indicadores aqui são os gestores, né, mediante um cadastro de uma senha, os gestores da Secretaria aqui de todas as áreas podem usar e fazer uso das informações de recursos humanos, né? E aqui nós chamamos ele de DIG. Além do DIG, nós também usamos dados aqui no Observatório do recadastramento anual, por exemplo, da Unidade Central de Recursos Humanos do Governo de São Paulo, né? E esses dados de RH, além de outras fontes de dados aí pública, né, secundárias. Aí. Rotatividade. A rotatividade é um índice que verifica a entrada e a saída do funcionário do meio ambiente, os colaboradores, né, os talentos dentro da instituição. Esse índice também é chamado de atividade e que pode ser analisado de diversas formas. Por vezes, uma empresa desde o começo da pandemia do Covid-19, né, as pessoas estão deixando 20% dos profissionais dizem que emprego nessa imagem aí, né?
E ainda, segundo essa mesma pesquisa, olha lá, historicamente as instituições buscavam sempre corrigir as práticas que estavam mais ligadas à experiência do funcionário ali naquele trabalho, né? Por exemplo, como uma falta de uma oportunidade, de alcance de questões salariais, tudo segundo essa pesquisa da Gartner, não seriam somente as questões salariais, né, com prioridade, mas sim as ações de qualidade de vida e de saúde, principalmente aquelas que possibilitam as práticas mais flexíveis, que possibilitam ali um equilíbrio entre a vida pessoal e a vida profissional, né? Então, para uma análise mais detalhada dos motivos de desligamentos, é preciso também considerar as características desse público, que tem a maior rotatividade, né? E aí, um bom critério para isso é a partir também da diversidade geracional, que está ali destacada em azul clarinho ali, ó. Ou as gerações conforme o período de nascimento, né? Olha lá. Que a pesquisa demonstra para a gente que 68% das pessoas nascidas entre 1980 e 1990, que são aqueles millennials, né? Do millennial, que nasceram entre 1980 e 1980 e 1990, e a geração Z, que são os nascidos a partir de 1995, eles deixaram os empregos anteriores por uma questão de motivo de saúde mental. E isso, o primordial para ele não é a questão salarial, não é um emprego fixo, mas sim a questão de saúde mental. E aí, pensando na rotatividade na prática, né? Como que a gente calcula aí para mensurar essa rotatividade, essa entrada e saída, esse turnover de pessoas em uma instituição, né? Dentro de um determinado período, nós usamos aí uma fórmula desenvolvida para aferir este indicador. Aí é a soma lá, é a soma do número de pessoas contratadas, mais o número de pessoas que foram desligadas naquele mesmo período, né? Dividido pelo número total de funcionários da instituição, e aí a gente multiplica por 100. E aí, segundo pesquisas em plataformas de recursos humanos aí que eu fui pesquisar, o índice de rotatividade aceitável, né, para qualquer área aí do trabalho, mas principalmente para o serviço, que é onde nós nos encaixamos, né, que nós na saúde somos serviços de saúde, prestamos serviço à população, é em torno aí de 10% seria um índice aceitável de rotatividade dentro de uma empresa. Porque esse limite, ele pressupõe que é uma possibilidade da instituição oxigenar a equipe, né? Mudar determinadas peças para renovar a equipe, mas aí dentro de um limite esperado de 10%, né? Aceitação de 10%. E aí eu trago para vocês aqui a rotatividade aqui na SES. E aí, aqui na secretaria, eu trouxe uma série histórica de 5 anos, de 2018 a 2022. Então, vamos lá. A taxa de rotatividade da secretaria em 2018 foi de 8%. Em 2019, de 7%. Em 2020, 9%. Em 2021, chegamos a 10%. E em 2022, ano passado, a 11%. Ela tem uma tendência, uma curva de crescimento, né, essa rotatividade. Mas para a gente analisar essa rotatividade, nós temos que considerar diversos motivos de saída de funcionário, né? Aqui, por exemplo, aí estão considerados, aqui nós chamamos de vacância e provimento, né? Essas vacâncias, elas estão aí ligadas à aposentadoria, exoneração, processo administrativo, apelo pedido voluntário mesmo, exoneração voluntária também de funcionário, né? Mas nós temos que considerar os diversos motivos de saída desses funcionários, que é o fator mais importante para que o gestor, né, da área, da empresa, da instituição, possa verificar os possíveis pontos de melhoria, né, na ocasião das saídas. O ideal seria uma pesquisa para entender o porquê que esses servidores, esses funcionários, vêm se desligando da empresa, né? Então, pensando na rotatividade aqui no âmbito do serviço público, uma das questões principais dessa rotatividade é a gestão do conhecimento que a gente deve considerar, né? Ou a experiência do profissional, que é desse profissional que muitas vezes no serviço público desenvolve uma carreira longa, né? Pela efetividade do cargo mesmo, desenvolve uma carreira longa aí de anos, e que desenvolve uma experiência que não é uma experiência construída na universidade, por exemplo, no livro, mas uma experiência na prática do trabalho, né? Uma experiência tácita ali. Então,
essa experiência que o profissional desenvolve durante esse trabalho, que leva consigo na saída. Se esse profissional sai, ele leva e esse conhecimento fica perdido. Então, esse conhecimento, essa rotatividade, é bastante importante o gestor olhar para isso, né, para poder pensar estratégia para que esse conhecimento não seja perdido, né? Porque isso prejudica muito a eficiência da instituição, principalmente quando nós falamos no serviço hospitalar, por exemplo. Já que um profissional que acaba de chegar no serviço, ele precisa ser treinado pelos profissionais mais antigos, e muitas vezes, até que ele pegue, se aproprie daquela posição ali, daquela atividade que ele vai fazer, ele sobrecarrega os mais experientes. A rotatividade, ela prejudica muito, né, a eficiência da instituição, né? Já que um profissional que acaba de chegar num serviço novo, ele precisa ser treinado, ele precisa se apropriar da atividade em que ele vai fazer ali, da função que ele está definido, né? E aí fica a cargo dos mais antigos treinarem aquele funcionário, isso pode trazer uma sobrecarga ali para o serviço, porque o serviço não para, né? Então, a rotatividade, ela pode ser, sim, prejudicial, né? Sobre esse ponto de vista, né? E também outro fator bastante importante que precisa ser considerado nessa questão de rotatividade de entrada e saída de funcionários são os custos. Aqui no âmbito do serviço público, eu posso citar aí um custo que fica mais evidente, são os gastos com realização de concurso, né? Nos últimos anos, não vem acontecendo concurso público para carga efetiva, eu digo, mas sim outros tipos, como processo seletivo, que demanda aí um recurso financeiro também, e esses gastos também com a rotatividade aí também precisam ser olhados com cuidado. Eu trouxe aqui para vocês a análise das principais categorias profissionais aqui da Secretaria, né? Da rotatividade dessas 3 classes aí, maiores classes, né? O que pode parecer que é, a princípio, um índice alto de rotatividade, pode ser um ponto de atenção, e deve ser. Mas, em algumas situações, esse cenário ele já é previsto, né? Eu fiz questão de trazer no slide anterior aquela série histórica de 5 anos para que a gente pudesse comparar os números, né? É preciso observar que os índices para atender as demandas do serviço de saúde, para a reposição de pessoal, a gente verificou lá que ele tem uma tendência de crescimento, né? Esse índice vem crescendo de rotatividade na secretaria. Então, porque nos últimos 3 anos, com o advento aí da pandemia de Covid-19, principalmente para atender as demandas de profissionais de saúde, para estar na ponta, né, para atender ao serviço, né, prestar assistência à população, a forma de reposição foi através de contrato por tempo determinado. Então, essa rotatividade já era prevista, porque ele tem um tempo certo para estar no serviço. Aquele funcionário, ele chega, ele é treinado, mas ele tem um período certo para trabalho. E aí, que pode até ser prorrogado por um tempo, mas ele vai sair e esse quadro vai rodar. Então, essa rotatividade já é prevista. Não que seja bom, nem que seja ruim, mas ela é previsível, né? Quando olhamos já a rotatividade por categoria profissional, aí, olha lá, no âmbito da secretaria, a maior taxa de rotatividade está na área de enfermagem. Isso aí é fato, olha lá, é 18%. Lembra que o nível aceitável era de 10%? Na enfermagem, a gente tem uma rotatividade aí de 18%, né? Essa média de 18% é uma média aí que eu fiz, uma média mediana entre 2018 a 2022. Em seguida, a gente vem com os médicos, com 8% de desligamento, e depois os agentes técnicos de assistência à saúde, que aí ele lá, 3%, e aí engloba assistente social, biomédico, farmacêutico, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, nutricionista e biologista. Tá? Então, vale ressaltar que a área da enfermagem também, além de ela ter ali os 18%, ela meio que se justifica porque ela é a maior área, que é o maior número de pessoas, é a área que reúne o maior número de servidores aqui na secretaria. É em torno de 33%, 34% de profissionais do quadro geral da secretaria estão ali na área da enfermagem. E aí a gente fala de capacitação e desenvolvimento, né? Que falar de rotatividade, a gente precisa olhar para capacitação e desenvolvimento de pessoas, né? E aqui na CRH, se não a principal, é uma das, né? Se eu posso dizer que eu acho que é a principal atividade, aqui a atribuição da Coordenadoria de Recursos Humanos é desenvolver pessoas, né? E a Coordenadoria de Recursos Humanos tem inovado nesses formatos de curso,
tanto presenciais quanto à distância, e em 2021 ela lançou um laboratório, aqui na Coordenadoria de Recursos Humanos, foi lançado um laboratório de inovação para fomentar novas ideias para a área de gestão de pessoas, né? Então, é um outro formato de capacitação aí, que as pessoas junto, através de metodologias ativas, discutem aí problemas concretos, né? E acham, encontram soluções compartilhando experiência aí. Então, uma outra forma de formação através do Laboratório de Inovação. E aí, eu trago para vocês que entre os anos de 2020 e 2021, a CRH capacitou em cursos à distância, EAD, né? Aí mais de 17 mil servidores do SUS, né, de toda a rede, e a gente totalizou mais de 363 mil horas de treinamento nesses 2 anos aí. Então, no programa também, a gente tem um programa de bolsas para aprimoramento de profissionais que não são médicos de nível superior, também foram formados nesse período mais de 500, quase 600, 597 especialistas, nas mais diversas áreas do conhecimento, por meio dos institutos de pesquisas, né, da Secretaria. Realizamos também, como eu já trouxe para vocês, a primeira turma de gestão em pessoas de saúde, que agora já está na segunda turma, e também abrimos uma nova especialização que diz respeito a serviços de saúde, também vamos formar gestores em serviços de saúde, todos servidores da Secretaria têm a possibilidade de cursar essa especialização. Então, são, assim, diversas frentes de formação, né? Em parceria com diversas instituições de ensino e de serviço. Então, a gente pode dizer que o carro-chefe da Coordenadoria de Recursos Humanos é olhar para as pessoas, é desenvolver as pessoas, né? Promover espaço de crescimento profissional, pessoal, para que essas pessoas possam, sim, sentir parte do trabalho, né? Onde elas estão ali alocadas, né? Então, aí, a pergunta que me fizeram quando me fizeram o convite, de fato, desenvolver pessoas reduz a rotatividade. Numa pesquisa, eu fiz várias pesquisas, eu só destaco uma aqui, uma pesquisa feita por uma associação americana, sem fim lucrativo, que busca, ela olha para o desenvolvimento de talento, essa associação, né? Ela mostrou que 40% dos colaboradores que não recebem treinamento nenhum no primeiro ano de emprego, eles vão embora, eles deixam aquela empresa, porque eles sentem que não fazem parte, que ali eles não vão crescer, que eles vão ficar estagnados naquela mesma posição e que ali não tem oportunidade de crescimento, não engaja com o trabalho, né? Então, quando uma instituição oferece um treinamento para o funcionário e ele se sente valorizado, né? É isso, é o que a Mirella, ali, a diretora de RH do Grupo de Pão de Açúcar, que eu trouxe ali a fala dela, né, numa entrevista que ela deu para a revista, não sei se era você RH, não me lembro certo, mas olha, quando se sente valorizado, os colaboradores demoram mais para sair da empresa e pretendem construir um ciclo mais longo. Essa retenção de talentos e a redução do turnover significa um aumento na qualidade da entrega do serviço, produtos e redução de custos também. É isso. E aí, esse servidor que é treinado, que tem a possibilidade de se desenvolver ali na empresa, se capacitar ali na área que ele está, ou às vezes até em outra área, mas que ele tem a possibilidade de crescimento profissional, né? Enxerga a partir do seu desenvolvimento essa oportunidade de crescimento profissional e se mantém na empresa, vê um espaço de desenvolvimento. Tá? Então, é isso. Eu agradeço o espaço, agradeço a atenção de vocês e eu fico à disposição. Aí estão meus contatos, meu e-mail, meu WhatsApp, estou à disposição. Obrigada. Muito bom, Camila. Acho que ela fez um passeio por conceitos, por fórmulas, por provocações, né? E agora jogou toda a responsabilidade para você, André. Então, diga aí, com 18% de rotatividade só na enfermagem, a partir da experiência que ela trouxe da secretaria, eu acho que existem outros representantes de saúde aqui que podem testemunhar ou eventualmente compartilhar os seus próprios indicadores, como que nós fixamos a partir da aprovação e da afirmação que a Mirella faz aí a respeito do engajamento das pessoas. Por favor, Andréia, a sala é sua. Boa tarde a todos. Vou colocar minha apresentação. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Eu agradeço a Cida Novaes, né, por
ter me convidado para fazer essa webinar. Agradeço a Camila de compartilhar comigo as informações e ao Dr. Milton, né, representando a Associação Paulista de Medicina. Meu nome é Andréa Cotati Ayub, eu sou enfermeira, sou responsável aí, né, uma das responsáveis pelos 18% aí de rotatividade. Hoje eu trabalho como diretora técnica no Grupo de Desenvolvimento de Recursos Humanos da Secretaria do Estado, ligada à CRH. Então, vou passar minha aula. Eu vou falar com vocês, então, sobre como a pergunta que ficou se desenvolver pessoas, ela reduz a rotatividade. Eu aprendi, ao longo do tempo da minha experiência profissional, estou formada há mais de 30 anos e tenho 25 anos como gerente de enfermagem e diretora dentro do Estado, diretora de enfermagem. Trabalhei em grandes hospitais e a minha experiência nesse tempo todo foi que realmente desenvolver pessoas, ela faz com que você diminua a rotatividade. Então, eu aprendi que para você conseguir reter bons profissionais, né, na tua empresa, você precisa, para que você possa conquistar a qualidade, conseguir ofertar um serviço com qualidade, é preciso pensar sempre em estratégias que reduzam a rotatividade. Isso é essencial, né? O desenvolvimento das pessoas, né, ele sempre foi uma estratégia que eu usei por onde eu passei para que as pessoas ficassem no emprego. Então, era uma percepção que eu já tinha, né? De que eu ajudando as pessoas a estudarem, estimulando as pessoas a buscarem mestrado, buscarem cursos profissionalizantes, eu conseguiria reter essa pessoa junto com a empresa, assim como a Camila já colocou anteriormente, porque elas criam uma fidelidade, elas criavam comigo uma retribuição, entendeu? Eu ajudei a fazer um curso, eu indiquei algum curso para que eles fossem buscar, e isso sempre foi uma coisa que eu percebia que as pessoas ficavam na empresa porque elas entendiam que elas conseguiriam crescer mais, elas teriam com mais conhecimento, também existe mais segurança no trabalho na área de saúde. Vou falar para vocês alguns pontos, né, da educação corporativa, turnover, como a gente faz para reter talentos, qual a maior causa de turnover, por que acontece. Então, começando com a educação corporativa, as empresas começaram a perceber que a educação corporativa ela era uma coisa necessária. E ela vai muito além de uma capacitação de uma mão de obra. Ela não é só você treinar uma mão de obra. Ela é uma prática que ela é coordenada para a gestão de pessoas, para a gestão de conhecimentos, onde a gente tem que entender que não dá mais para a instituição achar que ela vai receber um profissional pronto no seu trabalho e que não precisa ser investido. Hoje pode-se afirmar que, através de vários estudos, que o conhecimento ele é algo constante, ele tem que ser renovado. Então, as organizações começaram a cada vez mais a buscar a educação corporativa, percebendo a sua necessidade, já que elas precisam aumentar a sua eficiência, a sua capacidade de entregas. Na década de 60, a educação corporativa ela iniciou nos Estados Unidos. E, para vocês verem, ela só veio para o Brasil na década de 90. Então, em 60 foi nos Estados Unidos, as universidades corporativas. Na década de 80, os cursos de MBA entraram no Brasil, começaram então a ter cursos para poder mobilizar as pessoas a um conhecimento maior. E na década de 90, então, a educação corporativa chegou ao Brasil com uma força, entendendo a sua importância dentro das organizações. A Camila já falou um pouco, então, o turnover, ele é uma preocupação das organizações. Cada vez mais o gestor, ele tem que se preocupar com a rotatividade, e ela pode ser afetada, a rotatividade ela pode ser afetada pelo investimento em educação. Com o aumento de investimento, há uma expectativa que o profissional permaneça mais tempo na instituição. Então, o turnover hoje está presente no cotidiano das organizações e, sem dúvida nenhuma, ele tem que ter atenção do gestor, porque uma alta rotatividade ele gera prejuízos às empresas e gera prejuízo também aos trabalhadores que ficam nela. Quando se fala em turnover, nós temos o turnover voluntário e o involuntário. O voluntário, ele tem dois tipos. Tem aquele turnover involuntário, que é o inevitável,
quando o profissional ele decide sair da organização. Então, ele pede o desligamento, mas por motivos que não são aliados ao lugar. Não adianta você tentar segurar. Ele vai viajar, ele vai fazer uma viagem para o exterior, vai morar fora, ele muda de área da empresa, então ele não quer mais trabalhar como enfermeiro, ele resolve ser um empreendedor, trabalhar na área de gestão. Então, você não consegue segurar, então ele é inevitável. Mas tem aquele evitável, que é aquelas causas que a organização ela consegue resolver, ela consegue negociar uma melhoria. E essas evitáveis, ela pode ser considerada quando ele pede o desligamento, porque ele internamente tem uma baixa remuneração, ele está insatisfeito com a chefia, com o trabalho que ele executa. Então, você consegue, se o gestor conseguir olhar para isso e conseguir, através dos indicadores, como a Camila mostrou, é possível conseguir reter esse profissional na empresa. O involuntário é quando o trabalhador ele precisa sair da empresa. E aí ele tem algumas causas, algumas razões, que primeiro tem o baixo desempenho dele. Então, a empresa não quer mais que ele trabalhe lá, imaginando que não é o Estado, é uma empresa que trabalha com CLT. Tem problemas de saúde, tem problemas que ele se aposenta, então ele é involuntário. Ele pode sair porque a empresa está com redução de encargos, a empresa está em crise, ela precisa rever seu quadro de pessoal e acaba, então, reduzindo o quadro. E também pode ser uma reestruturação da própria organização. Alguns estudos trazem que a demissão ela é silenciosa. O turnover ele traz consequências bem negativas para as organizações. Esse estudo mostra isso. Ele mostra, né, que em 2023 as organizações elas já estão pensando nas principais causas de demissão e como que elas vão fazer investimento para que isso não aconteça. E esse investimento, ele tem que ser feito em 3 pontos que esse estudo aponta. Primeiro, na promoção de uma cultura corporativa mais forte, então, mais desenvolvimento. Então, a gente volta a falar sobre o tema. É preciso olhar para os profissionais e perceber que tipo de treinamento é necessário fazer para com que ele tenha uma ação melhor dentro da empresa, ele tenha maior condição de progressão na empresa. Se eu sou capaz, se eu tenho um conhecimento, eu consigo ser vista com um olhar diferente pela chefia, eu consigo ser promovida, eu consigo mudar de cargo para um lugar, para uma área que eu goste mais, que eu tenha mais habilidade. Perceber que reforço na retenção de talentos, então, as avaliações são importantes, reforço positivo, feedback, e também a garantia da saúde mental, que é uma coisa que a gente tem falado bastante hoje em dia, o quanto é importante, não adianta só o salário, não adianta só você tentar segurar se o clima da organização, se o clima não é um clima saudável para a permanência dentro da instituição. Tem um outro estudo, esse estudo, como eu falei, a Cida falou que você é enfermeira, esse estudo é da Escola de Enfermagem, da USP, da Universidade de São Paulo. Ele identificou que os gestores eles têm um desafio imenso hoje, que é diminuir a rotatividade. Ainda mais na enfermagem. Vocês viram como a Camila mostrou, no estado está sendo 18% de rotatividade, é muito mais alto que as outras categorias. E ele pode ser entendido com o custo de contratação, com custo de gastos com treinamento, porque você vai ter que treinar uma pessoa novamente do zero, das funções básicas até as mais complexas, e você perde produtividade. Quando você tem um alimento importante, um alimento que tem conhecimento, que ele está atuante dentro da empresa, ele sai, ele deixa a produtividade, ela tem, com certeza ela cai. Um chocolatinho, esqueci. Além disso, os estudos mostram que a perda da capital intelectual ela traz prejuízo para a empresa, porque aquela pessoa que está ligada à empresa, ela tem um conhecimento, ela tem uma riqueza de conhecimento dos valores, da missão da empresa, e que quando ela sai, a perda do profissional treinado, ela tem impacto negativo na instituição. Esse estudo mostra, né, um outro estudo, o impacto da rotatividade externa de enfermeiros para instituições hospitalares. Ele mostra que muita rotatividade dos enfermeiros, então, vai trazer um impacto negativo. Como eu falei para vocês, ainda mais da enfermagem, na área de saúde, ela trabalha com assistência. A assistência final do doente, ela tem que ser segura. Então, cada vez que você leva para a instituição um profissional novo, recém-formado, recém-admitido, ele precisa ser novamente treinado, adaptado
adaptado àquele lugar para que a assistência seja segura. Então, o impacto da rotatividade na área de enfermagem ela é muito importante. Ela tem, além do gasto financeiro, né, do custo que tem de contratação, ela também tem um custo de segurança para o doente. Aqui, falando um pouquinho para vocês do turnover, né? Como a gente pode fazer para que ele, por que ele acontece, né? Quais são os problemas que mais a gente vê, que a gente olha na literatura e percebe que o turnover ele existe e alguns são pontos evitáveis, outros, e uma grande parte a gente consegue trabalhar com eles. O turnover, primeiro que, às vezes, a prática de contratação é inadequada. Então, você pega o profissional, é importante conhecer o perfil da empresa, o perfil do profissional, para que você contrate a pessoa certa para o lugar certo. Um outro ponto que se perde muitas pessoas é a ausência de reconhecimento. Então, ele entra no ambiente de trabalho, ele não é reconhecido, o ambiente ele não é interessante, então, falta de um ambiente de trabalho interessante, a falta de treinamento é um outro ponto que ele é bastante falado. Então, treinamento, como nós estamos falando nessa nossa tarde de hoje, ele é necessário, ele é uma atividade que tem que ser feita durante o tempo de permanência, de quem vem da graduação, da época das instituições escolares, mas também o hospital tem que, como obrigação hoje, atualmente se percebe a necessidade de olhar para isso, e a educação corporativa, como eu falei, ela traz isso muito forte, que é o olhar para a educação, olhar para o treinamento, olhar para o desenvolvimento constante. O mercado é competitivo, então por que o turnover da enfermagem é grande? Também o mercado é competitivo, tem empregos fáceis, mais fáceis do que em outras profissões, tem muitos hospitais, o turnover é grande, então há sempre uma procura por outros lugares. A pessoa está insatisfeita com o trabalho, a falta de segurança no emprego, falta de oportunidade de crescimento, de desenvolvimento. Então, se eu não tenho um desenvolvimento interno, eu não vou crescer, eu não vou ter oportunidade de chegar num nível de supervisão, num nível de gerência. Então, eu acabo me desestimulando, pedindo a demissão. O clima organizacional é um dos pontos mais falados nos artigos, quando ele é tóxico, quando a chefia é uma chefia que tem uma liderança muito forte e ela não deixa as pessoas terem liberdade de trabalhar, de fazer o seu melhor, de serem reconhecidas. Então, o estilo gerencial, como eu falei, é importante e isso faz com que, então, o turnover aumente muito. Esse é um ponto bastante falado nos artigos. Ao mesmo tempo, como a gente faz para reter talentos? O que é reter talentos? É um movimento da organização para criar um ambiente que envolva o profissional e que ele permaneça a longo prazo, que ele não vá embora. E para reter talentos, nada melhor do que primeiro contratar a pessoa certa, para o lugar certo. Então, é olhar para o perfil do profissional e olhar o perfil da vaga. O que é importante para aquela vaga? Que tipo de perfil ele tem que ter? Ele é mais jovem? Ele tem um conhecimento de informática? O que a gente precisa ter? Que habilidades ele tem que ter de conhecimento, de habilidades, para que ele possa entrar no trabalho e achar o trabalho interessante, ele se desenvolver lá dentro. E é bem um pouco ao contrário do anterior. Ele tem que ter uma remuneração adequada para você conseguir manter ele lá dentro. Você tem que ter vantagem competitiva para ele conseguir perceber que ele é visto, ele é visto pela chefia, ele tem um reconhecimento do que ele faz. Eu faço bem, eu sou reconhecida. O clima da organização é muito importante. Você desenvolvê-lo é muito importante. E com isso o estilo gerencial se torna ainda nas instituições o ponto-chave de qualquer permanência, né? Quando você coloca os números, treinamento é sim importante, ele segura muito o profissional e ele não segura se você não faz o treinamento, mas o estilo gerencial ele tem o ponto mais forte para reter talentos. E aí, quando a gente fala de reter talentos, é importante você reconhecer o perfil de cada geração. A Camila falou um pouco isso. Essas gerações, elas têm características diferentes. Então, quando pega primeiro, que eles nasceram numa época de 46 até 64, esse grupo, né, do Baby Boom, eles acreditam muito na estabilidade do emprego. Então, eles não vão ter uma rotatividade alta.
É um grupo que vai se manter no emprego, se você olhar a história de quem, ou de pessoas como eu, um pouco mais, né, um pouco mais velhas, ou mais próximas da minha idade, são pessoas que têm 10 anos de empresa, 15 anos, 20 anos, então são pessoas que permanecem muito tempo, eles valorizam muito isso. Quando você pega a geração X, eles nasceram de 65 até 79, são profissionais que estão dedicados, são comprometidos, se adaptam bem, eles se adaptam a tecnologias, então eles gostam. Quando você pega a geração Y, é uma geração que nasceu de 1980 a 1995. É uma geração que necessita de uma evolução muito rápida, eles querem subir na carreira, eles querem crescimento. Então, você tem que olhar para esse colaborador, quando você vai contratar, e olhar, a empresa quer que tipo de... Por isso que eu falei anteriormente, que tipo de perfil eu vou pôr para essa vaga? Né? Uma vaga porque eu quero movimento, eu quero gente que vai buscar novidade, que vai conseguir mexer com informática. Então, são diferentes gerações que quando a gente contrata, é importante saber, ou mesmo quando a gente está no Estado, é importante saber onde eu vou pôr cada profissional, porque cabe todo mundo, cabe cada geração dentro da sua empresa, mas você precisa olhar a posição que você coloca cada um deles. A geração Y, quem nasceu em 1980 a 95, como eu falei, a geração Z, ela é quem nasceu a partir de 1996, né, essa geração, e ela tem uma habilidade muito grande com a parte de informática. Eles são habituados a uma velocidade de informação muito rápida. Então, é bom trabalhos que usem o sistema, que usem a tecnologia, que eles vão ficar vai ser mais atrativo para eles. Nós temos alguns motivos, né? E são 7 motivos que eu vou listar para vocês, são os motivos para apostar na diversidade etária, quer dizer, como eu falei, cabe todo mundo na empresa. O ambiente favorável à inovação é importante, a reputação positiva da marca da empresa, então, como a gente está fazendo o nosso nome dentro do nosso trabalho, o aumento da produtividade, do melhor desempenho da organização, a troca de conhecimento e aprendizagem entre cada geração, o clima da organização ele tem que ser harmonioso, ele tem que ser favorável ao aprendizado, já que nós vimos que quando você aprende, quando você se desenvolve, você consegue atingir outros postos. E você também tem que refletir na diversidade e criar vínculos com clientes, além de profissionais motivados pela valorização da diversidade. E como a gente consegue extrair melhor cada geração? Primeiro, promovendo o processo de recrutamento que ele seja inclusivo. Então, como eu falei, cabe todo mundo e tem que olhar só aonde você vai colocar cada profissional com cada tipo de conhecimento, de habilidade que ele traz já do conhecimento dele. Personaliza a comunicação, a comunicação de cada geração é diferente, então, uma comunicação mais rápida, uma comunicação mais formal, como que a gente lida com cada um das profissionais que estão entrando na empresa. É importante, então, conhecer o perfil comportamental e mapear, então, esses profissionais. E por que é importante aumentar a excelência da organização? E por que é importante valorizar as pessoas, né? Como a gente faz isso, né? Primeiro, para fazer isso, você tem que instalar uma mentalidade de aprendizagem contínua. Primeiro que a empresa ela tem que ser uma empresa que tem uma cultura de empresa, né? A liderança ela tem que enxergar hoje em dia que ela tem que ser uma liderança educadora, uma liderança que vai olhar para o seu profissional e vai perceber que ele tem que educar, ele tem que estimular o desenvolvimento de quem está abaixo. E as pessoas têm que também entenderem que elas têm que buscar um autoconhecimento. Isso, na verdade, está dentro da cultura corporativa. Esse gráfico eu mostro para vocês a proporção de retenção e de não retenção. Então, foi uma dissertação de mestrado do profissional que ele mostrou o quantitativo para a estimativa de efeitos da educação corporativa. Ele analisou 1.154 profissionais de empresas privadas, né, e fez um pareamento entre os 2 grupos. Um grupo que o controle, que é um grupo que não fez o MBA, que ele não estava estudando, e o grupo que egresso do MBA, eles tinham saído então de uma especialização. E aí esse grupo mostra claramente que
ao longo dos anos, se vocês perceberem, no terceiro ano, quando você olha o grupo que fez o MBA, 14% deles que não ficaram na empresa. Quando você olha o grupo de controle, 26%. Então, você percebe que você, nesse estudo, mostra claramente, nessa tese, que a educação contínua, né, o desenvolvimento, ele retém esses talentos. E aí, acreditando bastante no desenvolvimento, né, por onde eu passei, e as pessoas que me conhecem sabem o quanto eu acredito que desenvolver pessoas, ela melhora a qualidade do seu serviço, seja ele no meu, da área de enfermagem, na área escolar que eu atuo hoje em dia. Eu estou numa escola hoje, né? Então aqui o grupo de desenvolvimento é uma escola, e ela tem as capacitações que são divididas com eixo de gestão, para quem quer estudar gestão, para quem quer fazer o administrativo operacional, para quem quer fazer a parte de integração, então com uma pessoa que entra no estado nova, para quem quer fazer o eixo de vigilância e quem quer também estudar o eixo assistencial. Então ela tem um conhecimento, ela tem uma oferta de conhecimento para todo mundo. Esse é um programa que nós temos de integração dos servidores da Secretaria de Saúde, então ele foi renovado agora, é um programa que você, quando entra no estado, você assiste para que você entenda onde você está entrando, qual é o tipo de trabalho, de e-mail que você vai frequentar, o que é a Secretaria de Saúde, ele é bem interessante. O eixo de gestão, né, como a Camila já falou para nós, né, tem o eixo de gestão de pessoas, tem todos esses cursos que são planejamento estratégico, cursos de administração pública, cursos da parte de informática. Para a parte administrativa, temos então o programa, o Office, né, o Word, o Excel, tem todos os programas para aperfeiçoamento. O eixo vigilância é um eixo também que tem dentro da nossa oferta de cursos. O eixo, aqui só uma amostra para vocês, o eixo assistencial. E eu queria dizer que eu estou aberta agora, então, para a nossa conversa, mas dizer que, de fato, eu acho que, entendendo hoje que eu sou numa escola, eu acho que tudo que eu pensava em termos de, enquanto diretora, que era oferecer formação, estimular o desenvolvimento, e isso me fez perceber, dentro da minha experiência, que segurava as pessoas do meu lado, segurava pessoas capazes e seguras do meu lado. Eu continuo acreditando, e hoje, então, no lado escolar, eu percebo o quanto é importante estimular as pessoas a fazerem os cursos, a se capacitarem cada vez mais. Por enquanto, obrigada. Obrigada, Andréia. Foi ótimo. Assim, o conteúdo que vocês trouxeram foram conteúdos bem complementares. Então, agora eu faço o desafio para a equipe que está assistindo essa webinar, né? De começar a fazer algumas perguntas. E eu talvez faça uma pergunta para vocês, né? Porque vocês trouxeram uma experiência sobre a lógica, né? Tanto rotatividade quanto os programas de capacitação, na lógica da secretaria, do espaço de trabalho que vocês atuam fortemente, mas eu sei que vocês possuem experiências diversas, né? Agora eu gostaria de falar de você, Andréia, de você, Camila, sobre o aspecto do seu desenvolvimento, né? Como que esse tema bate para vocês? Acho que eu posso começar, Andréia? Obrigada, Cida. Agradecer agora aqui ao vivo, né? Foi por meio do vídeo. Obrigada pela oportunidade. Cida, todo mundo, né, que está assistindo, eu vejo que o desenvolvimento profissional, quando você está numa carreira que você entende que aquele é o caminho que você quer, que você prospecta para daqui 2, 5 anos, essa prospecção, desenvolvimento profissional, né, essa educação corporativa que a Andréia trouxe, de fato é bastante importante para que você possa se aprimorar no trabalho. E eu vejo que, além dessa prática, dessa educação formal, vamos dizer assim, né, que a gente tem dessa teoria, mesmo mais formal, acadêmica,
principalmente, que eu vejo na minha posição hoje enquanto observatório, que o mais importante é a prática do trabalho mesmo, é a prática, a troca de experiências com outras instituições ou outras pessoas que desenvolvem aquele trabalho semelhante ou parecido com o seu. Então, eu acho que esse desenvolvimento profissional também perpassa aí por essa troca de conhecimento entre outras pessoas, e que, de fato, é bastante importante para te manter aí naquela atividade que você escolheu, né? Eu acho que é isso. Olhando para o meu desenvolvimento profissional, eu vejo que a troca com outras pessoas também, de fato, é bastante importante, além daquele treinamento, aquela educação corporativa que a gente tem aí, acadêmica, vamos dizer assim. Eu acho que desde que me formei, né, meu primeiro emprego como gestora foi no Hospital do Câncer, no Camargo. Desde que eu entrei lá dentro, eu tinha eu acreditava que eu precisava desenvolver o grupo de enfermeiros que estavam comigo. E por onde eu entrei, esse foi o meu primeiro emprego como gerente, eu entrei, eu tinha um grupo de enfermeiros que não tinham especialização, que não tinham mestrado, e quando eu saí, eu deixei um grupo grande, um grupo preparado, né, da parte acadêmica, até porque eu trabalhei em vários lugares, como em alguns hospitais, mas como todos eles, a maioria ensinam. Então, assim, eu aprendi que não dá para você prestar uma assistência boa, não dá para você dirigir um grupo se você não está capacitada, se você não corre atrás de um estudo, se você não busca atualização. Então, a minha preocupação, meu primeiro emprego fui buscar a especialização em administração hospitalar, depois eu fui para recursos humanos. E em cada lugar que eu passei, eu procurei estudar. Então, eu fui para o Dante, que fui diretora de enfermagem por 14 anos lá dentro, eu fiz especialização em cardiologia. Aí achei que precisava mais, fiz mestrado e doutorado lá no Hospital do Câncer. Eu fui para o Dante, já tinha mestrado e doutorado, eu fiz o Dante pós-doutorado. Então, eu acho importante, eu estou hoje na escola, eu brinco, falo para a Cida de vez em quando, que eu tenho muita vontade de fazer pedagogia, eu acho que estar na frente de um grupo, você precisa estar... Eu falo, eu não quero, eu faço o que as pessoas, eu acredito muito que as pessoas têm que ser, eu não quero que sejam piores do que eu, ninguém, eu sempre falo que tem que ser melhores do que eu, que é mais fácil, quando você tem um grupo melhor do que você, o trabalho vinga, o trabalho aparece. Então, eu sempre estimulei muito que as pessoas fossem melhores do que eu, né? Não tenho ciúme das pessoas estudarem. Eu acho que eu sou um tipo de liderança que eu falo, eu quero que o grupo todo vai estudar. E hoje eu estou no Sephora 6 meses, mais ou menos, e eu tenho esse prazer de falar hoje que, tanto que eu acredito, que eu tenho uma enfermeira que entrou no mestrado, porque eu falei que era importante para ela. Tem 3 profissionais aqui dentro fazendo curso de gestão nosso, então é isso que eu acredito. Eu acredito que a educação ela tem que ser contínua mesmo, como eu falei durante a aula, e isso vai trazer fidelidade, vai trazer melhor autonomia dentro da empresa, e com isso a gente fixa o talento, muito mais. Eu acho que quando um dos pontos que eu vejo muito, ainda mais na enfermagem, se eu não sei o trabalho, eu não estou pronta para aquilo, eu tenho segurança, o turnover aumenta, porque eu não estou pronta para trabalhar naquele lugar. Aí a minha maior reação é pedir a conta embora. Sim. Então, eu acho que essa a minha cara. Sim, perfeito. Temos uma pergunta aqui no chat, e uma felicidade essa pergunta, porque é da Beth Pesarolo, que nós conhecemos bastante aqui do INCOR. Obrigado, Beth, pela audiência. Ela faz uma pergunta se nós trabalhamos com a avaliação de eficácia de treinamentos de programa. Eu posso dizer, assim, antecipando a resposta das nossas palestrantes, né, e como coordenadora aí do grupo de indicadores, esse indicador não é um indicador muito fácil, né, porque pressupõe que nós façamos um desenho que antecede ao próprio programa de capacitação, né? Geralmente, nós nos fixamos para definir o objetivo do treinamento, e nós, às vezes, deixamos de fazer o objetivo daquele profissional que se inscreve no programa de capacitação. Eu acho que nós deveríamos fazer uma prova pré-teste, né? Então, se nós nos dispomos a falar sobre rotatividade, entender o que ele conhece de rotatividade antes do treinamento e, após o treinamento, aferir, né, se isso foi, de fato, absorvido. Mas eu acho que também há um conteúdo de melhoria para esse indicador, especialmente sobre a eficácia. Mas eu passo a bola aí para as meninas, para que elas complementem e falem das suas próprias experiências. E se você puder também falar um pouco da experiência do INCOR, que é muito rico
nessa área de capacitação, ficaria muito agradecida, Beth. Na verdade, quando nós fizemos alguns treinamentos aqui, desde que eu entrei, fizemos treinamentos de segurança do paciente, aplicamos um pré-teste, né, antes para medir o conhecimento, e depois de 4 semanas, que foi a duração do curso, era uma vez por semana, aplicamos um pós-teste. Tinha diferença importante de conhecimento, e as pessoas, ao responderem, falavam, né, foram falando, nossa, como ficou fácil a resposta. Então, eu acho que é importante, em alguns treinamentos, você aplicar, porque o próprio, não só para a gente entender se teve fixação do conhecimento, mas para a própria pessoa que preenche, ela percebe o quanto aquilo foi importante para ela. Então, o que eu mais percebi nesse treinamento nosso, foi o grupo do Estado que veio, eu não dei a devolutiva da nota, eles nem pediram, eles perceberam a diferença quando eles foram preenchendo. Então, eu acho que é importante para alguns treinamentos, quando a gente trabalha com qualidade, né, com sistemas de qualidade, a gente vê que isso é exigido, e a gente sabe o quanto isso impacta para você retreinar depois. Então, acho que tem que ter realmente, como a Cida falou, não dá para ser para todo o treinamento, mas ele tem que ser um treinamento que a gente avalia e depois faça reavaliar depois de um tempo. Eu acho que isso é muito bem importante, para que a gente perceba se o treinamento realmente mudou a prática do profissional. Eu acho que minha contribuição aqui fica um pouco pequena, mas eu acho que o que eu posso dizer da parte do lugar de onde eu falo como observatório é que essa análise dessa eficácia, ela não é tão de pronto ali estabelecida, pelo que a gente vê em relação aos dados, né? É um acompanhamento mesmo que a gente tem que fazer segundo os indicadores, né? Então, como nós aqui na Secretaria, nós formamos, nós desenvolvemos profissionais de saúde, isso reflete na prática do trabalho, né? Então, esses indicadores, eles têm que ser acompanhados, não ali de pronto, mas a médio, a longo prazo, sim, a gente consegue aferir aí a eficácia desses treinamentos. Acho que é isso, mais ou menos isso. Obrigada pela resposta, parabéns pelo trabalho desenvolvido, tá? Gostei muito de ver toda a dinâmica, toda a sistematização. Aqui no INCOR, nós estamos trabalhando esse indicador de eficácia. Ele não é muito fácil, mas a gente está procurando. O que nós temos são indicadores quantitativos, como vocês também têm, né? Vocês têm os indicadores clássicos de gestão de pessoas, e nós também temos esses indicadores, mais os voltados à capacitação e ao desenvolvimento. De qualquer maneira, a eficácia fica aí para nós, esse grande desafio de construirmos juntos. A eficácia em termos de conhecimento, ele é plausível, é claro, na medida em que eu faço um pré antes e depois eu meço. Ok, maravilha. O grande desafio é o atitudinal, né? Programas assim que mexem realmente com o comportamento, porque muitas vezes o colaborador ele aceita tudo em sala de aula. No dia a dia a coisa muda um pouco de figura. E por que muda de figura? É problema de processo? É problema da chefia? É problema de alguma prática, enfim, ali em loco? O que muda no local de trabalho, né? Porque o que você dá em sala de aula ou o que você faz com um jogo, isso a gente precisa, depois de um delta-T, medir lá no local de trabalho, né? Por isso que é um desafio. E aí a gente coloca muito o papel do gestor como parceiro nosso de desenvolvimento, de treinamento. Mas vocês estão de parabéns, estamos juntos nesse desafio, e temos que lembrar sempre que o filé mignon, né, do desenvolvimento e do treinamento é justamente esse resultado. Qual é o resultado? Você faz um programa, você faz um evento, e ele agrega no quê na prática? Aí você usa
Você pode usar um instrumento de conhecimento, um instrumento de atitude, você pode perseguir o indicador, enfim. Então, tem aí vários caminhos para a gente pensar e aplicar, tá? Mas parabéns pelo que eu ouvi, eu gostei bastante. Obrigado, Beth. Obrigada mesmo. Temos aqui algumas outras perguntas, eu vou fazer a leitura. Gostaria de saber como é feito os treinamentos, né, de manuais e normativas da instituição. Quem realiza este treinamento? É a gestão corporativa ou a liderança local? É a Francineide da Silva que está nos perguntando aí. Quem responde? Andréia? Andréia, acho que dá para falar dos treinamentos, dá para falar do ciclo de palestras, enfim. Quer falar, Camila? Fala você, Andréia. Tá, na verdade, o treinamento ele é feito, depende, a educação corporativa ela está dentro da instituição, ela pode se resumir a uma educação continuada, a educação permanente, a sua chefia imediata, né, imediata, aquela que está mais próxima e consegue olhar para o profissional e desempenhar o trabalho dele. Eu estou fechada aqui, eu já falei que eu estava finalizando uma reunião. E aí, para eu ler de novo a pergunta aqui, na verdade, você não tem quem faz. Eu acho que o treinamento ele é feito por todos, né? Todos que têm a capacidade de treinar. Então, se for na enfermagem, eu vou falar, o diretor pode treinar, o enfermeiro pode treinar, o supervisor pode treinar, que depende do nível de hierarquia. Se espera, como eu falei na minha aula, que quem está acima detenha o conhecimento e seja aquele que vai impulsionar o desenvolvimento. Agora, não tem para quem. Eu acho que quando os manuais, né, o que a gente tem falado muito hoje, é que é importante não só quando a gente constrói vai um pouco antes de treinar o manual, a construção dele, para que ele seja, né, como a doutora Elizabeth falou, para que ele seja usado, a gente precisa entender se aquilo que está aqui, que eu escrevi, ele é aquilo que acontece na prática. E muitas vezes o que eu percebo muito a gente senta numa sala, desenvolve alguma coisa escrita, mas na prática ela é diferente. Então, talvez seja, eu sempre falo, é melhor ir para a prática, olhar o que está acontecendo, e da prática escrever o procedimento, fazer o inverso. Que aí você consegue, claro que se a prática estiver correta, né? Aí você consegue chegar mais próximo e fazer o que eles aceitem melhor, né? Então, eu acho que para a gente, quando muitas vezes a gente fala, por que não vai ninguém para a sala de aula? Por que as pessoas não aderem ao treinamento? E a minha vivência é tão clara para falar que quando a gente faz um treinamento interessante, eu falo para aquela população, então eu vou falar da enfermagem. Se eu vou treinar anotação de enfermagem, eu vou ter um público-alvo pequeno, eles vão arrastados para a sala de aula. Porque a gente vai falar de cobrança, de anotação, de registro, que é obrigado a fazer, lei, legislação, eles não gostam. Se eu vou dar uma aula prática de parada cardiorrespiratória, de passagem de sonda, eles vão adorar. Então, a gente também tem que entender um pouco o que atrai o colaborador para ser treinado e qual a deficiência que eles têm, né? Para que a gente possa mostrar que eu estou treinando, de repente, um tema chato, mas que para eles, mas que do ponto de vista de resultado, ele é necessário. Então, o treinamento, eu acho que é feito pela gestão local, eu acho que principalmente. Acho que você trouxe uma questão interessante, que mais do que a questão geracional, né, é entender como as pessoas aprendem, né? Acho que tem vários conteúdos científicos que referem sobre isso, né? A forma como as pessoas aprendem, né? Alguns pela observação, outros pela prática, né? E eu acho que se você quiser, né, que esse treinamento tenha eficácia, ele precisa observar essa diferença, né? Esse mapeamento da forma como as pessoas têm à disposição para o aprendizado, para a formação. Acho muito legal. Tem mais algumas perguntas aqui. Não sei se a Camila ia falar alguma coisa, desculpa. O microfone está fechado. Tá. Não, acho que não. Acho que só para complementar um pouquinho, como eu disse na minha apresentação, a CRH tem, eu acho que na essência, essa capacidade de formação, né, a atribuição da CRH, e o que eu vejo, ela não se detém ali só ao grupo de desenvolvimento, ela está aí, como a pergunta foi feita, se eu entendi bem, é quem pensa esses treinamentos e como pensa esses treinamentos, né? E quando a gente fala a partir do ciclo de palestra, ele vem conforme a demanda da rede, ele vem de encontro com o que a rede, né, tem necessidade ali, precisa ali de um treinamento, de uma demanda, de uma prática de trabalho, né? E assim eu acho que acontece em todas, se não todas, a maioria das áreas aqui da CRH, né? A cada área ali dentro da sua especificidade, do seu trabalho,
tem desenvolvido treinamentos para os profissionais, né, da rede. Então, eu acho que não tem estabelecido assim de como que parte, de onde parte o manual, se eu entendi bem. Acho que é isso. Sim. Pessoal, o Felipe faz uma provocação bem interessante. Eu posso dizer que eu concordo com ele em muitas coisas, né? E ele fala o seguinte: muito se fala que um turnover alto dentro de uma organização pode ser prejudicial. Porém, vendo por outro lado, será que isso não pode oxigenar a empresa, trazendo novos talentos? Ai, Felipe, concordo com você. Eu acho que a única coisa que eu teria que tomar cuidado é onde eu promovo essa oxigenação, né? Eu acho que se nós tivermos um projeto de mentoria, né, onde você oportuniza que aquela pessoa que tem mais conhecimento, que passe o conhecimento para o outro e permita que ela faça um rodízio, né, que a gente tem vários termos aí que podem falar sobre job rotation, enfim, eu acho que é benéfico. Agora, quando você perde aquele conhecimento em função de um mercado, como a Andrea bem colocou aí, meu coração fica um pouco mais acelerado. Mas vamos lá, gente. O que vocês acham sobre isso? Eu li alguns artigos, inclusive, que eu nem ia falar nessa aula, mas eu também li artigos que falam, Felipe, que quando você treina muito, desenvolve a pessoa, a gente está falando que a gente segura, mas tem artigos que mostram, ao contrário, artigos que mostram que se eu sou bem treinada, eu me sinto capaz, eu me sinto com condições, e se a empresa não me promover nada, eu vou embora mais rápido, porque eu estou mais preparada para o mercado. E aí eu quero mais um salário melhor, eu quero uma condição melhor. Agora, em termos o que os estudos trazem? É importante o turnover, ele não é negativo, não é ruim se ele existe, ele é saudável para a empresa, inclusive. O que não dá é aquele turnover exagerado, né? Aquela empresa que você não retém ninguém, a pessoa fica lá 6 meses, 2, entra, fica uma semana e vai embora, entra outro, que você não forma equipe, você não consegue, você perde a missão do lugar, o lugar fica sem história, né? Fica sem, as pessoas não têm fixação pelo lugar, eu acho também muito ruim. Então, a literatura traz que o turnover é positivo quando ele está dentro de uma taxa de normalidade, né? É importante, claro, que trocar vagas, porque senão quem está embaixo nunca vai poder ter chance de crescer. Então, agora, o que a gente está falando aqui é aquele turnover exagerado, né? Um turnover, como a gente está vendo da enfermagem, de 18%. Ele é ruim, né? Porque você não, a equipe não tem habilidade. Para você colocar uma outra pessoa e ela conseguir fazer o que aquela antiga fazia, ela demora. E aí a gente vê quantos eventos adversos que a gente tem na área de saúde por falta de habilidade, porque quando você vai olhar, não conhecia o processo, aí eu não sabia que era assim, eu não conhecia carrinho, eu não conhecia esse tipo de paciente. Então, ele é saudável até certo ponto. Perfeito, Andréia. Eu vou falar para a Camila engajar numa resposta aqui de uma questão que eu sei que está bem fresco na cabeça, que é uma pergunta que está sendo feita a respeito do clima. Então, como é realizada a pesquisa de clima nas organizações onde vocês atuam? Se você quiser complementar a resposta em relação ao turnover, ok? Mas eu acho que essa questão do clima também fala disso, né? Um dos fatores de turnover tem a ver com o clima. Sim, justamente isso que eu ia falar para o Felipe, né? Era justamente isso que eu ia comentar. Que um turnover, pensado de uma forma positiva, assim, é o que a Andrea falou, traz novas habilidades, novas pessoas para a equipe, mas o que precisa de fato olhar, eu acho que o principal argumento aí para a gente olhar a rotatividade é a pesquisa do motivo dessa rotatividade. E a gente no serviço público, no âmbito público, não tem essa prática de, na saída de uma pessoa, questionar, né, o motivo, de analisar, de tabular aqueles motivos de saída. E eu acho que a pesquisa de clima vem muito para isso. Ela responde muito isso, o clima daquela organização, né? O que aquela organização tem de positivo ou de possibilidades de melhoria, né? Então, a pesquisa de clima aqui ela é feita assim a cada 2 anos, ela traz um panorama mais amplo, aí a gente olha para eixos de gestão, eixos administrativos, traz a impressão, inclusive agora no próximo mês a gente está soltando a nossa pesquisa de clima, né, que ela traz, e na última pesquisa de clima, se é que eu posso citar, o que foi apontado muito como uma parte para melhoria é a parte da comunicação, de como a comunicação é feita dentro da empresa. E aí eu olho para a comunicação, não só da comunicação de um evento como este que está acontecendo e convidando a pessoa para que possa participar, mas a comunicação daquele feedback
do superior, né, imediato, do chefe que pode dizer para o funcionário, orientar também, não deixa de ser educação corporativa, olha, a prática a gente pode trabalhar desse jeito. Eu acho que a pesquisa de clima organizacional diz muito sobre rotatividade, né? E se serve como um exemplo, uma sugestão, olhar para isso, do desligamento do servidor, né? A pesquisa, olhar por que aquele servidor está se desligando da empresa, né? Para poder agir conforme ali aquele ponto ali focal, né? Que a gente precisa olhar. Eu acho que é isso, Cida, essa questão de... Perfeito. Tem mais uma pergunta aqui que eu não esqueci dela, mas acho que está na hora de falar. Qual a média anual de gasto de uma instituição com turnover? Alguém tem essa informação? Porque esse é um cálculo. Acho que quem está perguntando é a Patrícia. Patrícia, este é um cálculo que pressupõe a hora de treinamento, né, desculpa, a hora do recrutador, todos os processos que envolveram o recrutamento, o tempo que foi gasto na formação, quer dizer, na integração, no acolhimento, o próprio salário do servidor. Então, há um custo direto, né, que é o profissional, e há um custo indireto, né? Então, eu não sei se quando a gente fala lá do ROI, né, que é o retorno pelo investimento do servidor, do treinamento, eu acho que é um dos fatores que é um indicador muito sofisticado, poucas empresas fazem, né? Mas se tiver alguém com essa experiência que puder compartilhar, para que a Patrícia não saia frustrada dessa webinar, por favor, abra as câmeras, né? O valor que nós temos aqui é um valor que não representa, né, o que de verdade o mercado computa, né? Então, quando nós olhamos para o indicador que fala da rotatividade, nós reduzimos simplesmente aquele profissional que se desligou e, eventualmente, né, nós reproduzimos em 2, porque nós perdemos um, colocamos alguém que não ficou, então nós reproduzimos esse valor salarial. Mas eu quero dizer que isso não se resume ao salário daquele que saiu, tá? Muito pelo contrário, é um conjunto de custos diretos e indiretos que pressupõem o cálculo da rotatividade. Por isso que ele é tão importante aí é tão importante que façamos o monitoramento da rotatividade, não só da rotatividade, como do absenteísmo, enfim, é um tema bastante preocupante, né? E deve estar na agenda do gestor. Sim, aquele estudo que eu mostrei, né, da enfermagem, ele mostra o tema é um estudo recente de 2020, cadê? De 2023. Ele mostra o custo da rotatividade da equipe de enfermagem. E ele fala que só para você, só na parte de recrutamento e seleção, tem um gasto por mês da instituição de R$ 1.600. 1.600.000. Aí você vai para a parte o processo de treinamento, já vai para 843. Quando ele vai trazendo para cada etapa. E aí fala que nos Estados Unidos, por exemplo, esse custo de uma rotatividade por ano, ele pode chegar em 943 milhões em um ano, que é praticamente 247 dólares por ano, só de custo com recrutamento, admissão e treinamento. Quantos dólares, Andréa? 247. Isso é uma boa projeção de referência. gasto total apresentado nessa pesquisa aqui. Isso é uma boa referência. Depois eu peço se você puder compartilhar esse artigo para a gente, tá? Porque é uma referência bem interessante, em que pese ele está limitado à área de enfermagem. Mas acho que é um dado bem interessante. Alguém mais? Bom, temos mais alguns minutinhos aí da webinar e eu vou rodar aqui o nosso chat. Afora a questão de desenvolvimento profissional, quais outros fatores podem ser apontados como positivos ou negativos para a retenção das pessoas? Eu acho que as duas palestrantes trouxeram isso, né? E você falou de um ambiente diverso, um ambiente seguro, e a Camila também trouxe a questão da fixação pela formação. Então, passo a bola para vocês aí para responderem ao Marcelo
tirando a questão profissional, né, que outros benefícios vocês enxergam como positivos e negativos para a retenção? Sim. Eu acho que de negativo, eu não vou me ater no negativo, eu acho que a gente já viu bastante, mas eu acho que de positivo, que a gente pode olhar, quando eu vejo aqui pela secretaria, analisando os dados, né, que nos chegam, que são dados mais sensíveis, então a gente não expõe tanto assim. Mas eu acho que a questão primordial que deve ser olhada, atentada, que talvez pode ser olhada pelo lado negativo ou positivo, é a questão da qualidade de vida, bem-estar e satisfação no trabalho, assim, a questão da saúde mental, que a maioria dessas pessoas, aí a grande maioria de pessoas que está nesse índice de rotatividade que eu trouxe da enfermagem, os desligamentos estão ligados às questões de saúde mental, principalmente depois da pandemia. Parece meio repetitivo isso, que a gente se apega à pandemia, mas, de fato, a consequência do que vivemos aí nesses últimos 3 anos, a gente tem visto agora, e essa rotatividade se prende muito a isso. Então, eu acho que, olhando pelo lado positivo, as ações voltadas para a qualidade de vida, no ambiente de trabalho, sim, de fato, fazem, né, mudanças nessa questão de clima, aí a gente pensa na clima organizacional, né, e além disso, eu acho que como principal questões de qualidade de vida, e além disso, principalmente pensar em plano de carreira. Eu acho que plano de carreira é um outro fator que também a pessoa se desenvolve já prospectando ali uma carreira, né, um lugar onde ela quer chegar. Então, acho que o plano de carreira também é bastante positivo, que a gente pode pensar na retenção desses talentos. Eu acho que é isso. Para mim, assim, olhando pelo que eu estudei para essa aula, né, todos os artigos, eu acho que o principal, para mim, é o clima da organização. Acho que, sem dúvida, é ele que é a grande parte das pessoas que saem. Eu trabalhei numa empresa que, como eu sempre fui diretora, eu acabava vindo para mim toda a análise de saída, e o clima da organização é o pior. Ele sai porque está insatisfeito com a chefia, com a relação entre pares, nem sempre é só o chefe, né? Muitas vezes ele não se ambienta com o lugar que trabalha, com a unidade que ele trabalha. Depois vem a parte de remuneração, a parte também que hoje, né, sempre foi importante. Tem a parte de distância, um outro ponto que faz com que você segure ou não talento. Quer dizer, você pega... nós fizemos um estudo na época desse lugar que eu trabalhei, de olhar para saber da onde mais saem as pessoas. Aí nós estávamos na região central, e o estudo mostrava que as pessoas que eu contratava na região sul, elas ficavam no emprego, e na leste não. Então, eu estava proibida de pegar pessoas da Zona Leste, porque elas ficavam praticamente 1 mês e meio ali na empresa, porque era muito longe, era dificuldade de acesso a chegar até o lugar. Então, eu acho que é importante analisar o turnover, sim, é importante você... E quando você... Aí eu tinha um pouco de rebeldia para entender isso, falar, mas como que o lugar vai mudar? E muda, né? Porque a facilidade de acesso muda. Então, quando você contrata, é importante saber onde você está contratando. A pessoa, eu moro em Santos. Tudo bem vir para cá todos os dias. Tudo bem por quanto tempo, né? Ela vai vir sempre. Então, é importante morar perto, porque facilita a tua vida, ainda mais em São Paulo, que é um trânsito que a gente pega diariamente. Então, são fatores que as pessoas mudam muitas vezes por isso, por oportunidade de... Às vezes o salário é o mesmo, mas a condição fora talvez seja melhor, só pela proximidade da casa. Com certeza, importantíssimo o que você falou, alinhado aí com a questão da qualidade de vida. Tem uma pergunta aqui, acho que é a última, não sei se vai aparecer mais alguma, mas as avaliações de desempenho da instituição onde vocês atuam de 180 ou de 360 graus? Camila? Andréia, cita. Eu não vou deixar as meninas nessa situação, nem de 180 e nem de 360. É uma avaliação, uma autoavaliação e é uma avaliação da liderança. Tá? Os pares não participam, né? E a sociedade, que seria a quarta parcela, né? O usuário do sistema, também não participa. Mas é claro que o impacto da atuação, principalmente na área da saúde, né? A liderança fica muito impactada pelos resultados, né, que a instituição obtém. Isso indiretamente, eventualmente, pode
alterar o critério de avaliação daquela liderança. Então, acho que nesse sentido ainda não temos essa avaliação 180 ou 360, tá? As pessoas falam que muito bom o compartilhamento do evento, as pessoas estão parabenizando o evento, e nós temos aí mais 5 minutinhos antes dele se encerrar. Se alguém tiver alguma questão, senão eu vou encaminhando já para o fechamento das palestrantes e também do nosso coordenador aqui do programa. As pessoas estão parabenizando pelo conteúdo. Então, se elas já entraram nessa parte de parabenizar o conteúdo, acho que nós podemos encaminhar a finalização do encontro. E aí eu queria ouvir uma palavrinha de cada uma de vocês, e fechando aí o evento com o Dr. Milton. Acho que eu posso começar? Então, eu acho que se fica aí uma sugestão, olhar para os motivos de desligamentos, né? Ter essa prática, ter essa cultura de avaliar, de analisar, né, o porquê do desligamento do funcionário, né? Porque é só a partir daí que a gente vai poder entender essa rotatividade da empresa e poder, de fato, atuar em alguma melhoria, em algum ponto que possa reter talentos, né? É isso. Eu agradeço muito pelo espaço, Cida, pelo convite, Andréia, por essa troca. Muito obrigada por todos esse troca e todas as pessoas presentes, né, que compartilharam conosco. E agradeço também ao Dr. Milton pela oportunidade de poder participar desse evento da CQH. Foi muito bom. Obrigada. Eu agradeço a participação. Eu acho que como conselho para mim, para todos nós, né, eu acho que é importante não só o gestor entender que ele tem um papel de educador, mas ele tem que ter o papel também de facilitador, que é o que eu acho que mais pega no Estado, pelo menos, que é quando você vai treinar, sempre não tenho gente, eu não consigo liberar. E aí, eu sempre falo, quando você tem, quando o grupo é treinado, o profissional é treinado, ele tem uma produtividade muito maior. Então, vale a pena, sim, né, deixar ele fora um pouco para o treinamento, vale a pena investir no conhecimento dele, porque com habilidade ele vai ter uma entrega muito maior e uma entrega segura, né, que eu acho que é o principal na minha área de enfermagem, né, enquanto enfermeira, mas em qualquer produto que a gente faça pelo emprego, que é o produto final, ele vai estar correto, né? Então, o treinamento ele é essencial, e eu acho que o gestor tem que não só falar que acredita, mas ele tem que estimular e liberar o profissional. Acho que fica aí para mim, como dica. Tá bem, Andréia, obrigada. Milton? Bom, só parabenizar a Camila, parabenizar a Andréia, né, pelo conteúdo extremamente rico, né, que foi aqui compartilhado com os hospitais participantes do programa CQH. Falar que o que foi discutido hoje, né, vocês acho que foram muito modestas, né? Quando vocês falaram em desenvolvimento de pessoas, vocês falaram de sustentabilidade institucional, né? E vendo os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Organização das Nações Unidas, nós falamos do quarto, né, educação de qualidade. Nós falamos do oitavo, né, emprego digno e crescimento econômico, né? E esse ano, o programa CQH ele tem uma preocupação, está com uma preocupação de discutir sustentabilidade. Tanto que o nosso congresso, né, o tema será hospitais sustentáveis, né? Então, eu queria parabenizar mais uma vez, né, agradecer a participação de vocês, e para a Cida, né, uma vez, parabéns pelo evento. Só você mesmo, Cida, para produzir um evento com essa qualidade. Então, muito obrigado, e agradecer aos hospitais participantes, né, às pessoas que encaminharam perguntas ao chat, né, e convidá-los, né, para os próximos eventos, né, e lembrando, então, que no dia 20 e 21 de setembro teremos o CQH 2023 com o lançamento do livro, né, do grupo de benchmarking pessoas. Então, muito obrigado, e Cida, a palavra é sua.
Bom, doutor Milton, obrigado, sempre muito gentil aí nas colocações das palavras. A equipe que eu adoro de trabalhar, eu falo que eu estava me queixando aqui, que eu era tão mais próxima, mas eu estou tão absorvida aqui e eu gosto muito de fazer esse trabalho. Eu acho que esse livro ele vai refletir o trabalho de muitos de nós. Agradeço a participação de vocês durante esta tarde. Espero que tenham respondido o questionário da Karina, porque é importante para que nós possamos ter o registro dessa avaliação. Já os convido para outras webinars de pessoas, temos uma programação no segundo semestre, logo após o congresso, que vai acontecer nos dias 20 e 21. No dia 20, nós vamos trazer a experiência do selo, né, do modelo de gestão implantado em instituições internacionais, entre eles aqui o Dr. Milton Gonzalez, que está aqui participando conosco, né? Então, contar um pouco da sustentabilidade do modelo nesses hospitais. Então, muito obrigada a todos, sintam-se absolutamente convidados para o próximo webinar, para o congresso, e nós, da equipe do Benchmark de Pessoas, estamos disponíveis aí ao total esclarecimento de indicadores e, eventualmente, as perguntas que não foram respondidas ou não foram colocadas nesse momento, com o compromisso do envio do artigo citado pela Andréia, assim como as apresentações. Márcia, sempre querida, muito obrigada. Karina, Cláudio, até um próximo encontro. Muito obrigada, pessoal.